que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramada sobre a sua vida. Estamos juntos mais esse dia e nós louvamos ao Senhor porque Ele já nos deu mais essa oportunidade de vivermos e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida já no dia de hoje. E se a gente for parar para observar, Deus já fez muito por nós. Então, isso é motivo de ser grato ao Senhor, isso é motivo de agradecer a Ele, por perceber que Ele tem cuidado da gente, porque Ele tem provido as nossas necessidades, porque o Senhor em todo tempo está cuidando de nós e está nos mantendo vivos, nos colocando de pé. Isso é motivo de agradecer ao Senhor e de já reconhecer tudo aquilo que Ele fez na nossa vida no dia de hoje. Irmãos, hoje eu queria levá-los a pensar juntamente comigo em 3 passagens dos evangelhos que falam sobre Jesus, que, a meu ver, a gente nunca deve esquecer delas. 3 passagens que devem fazer parte da nossa concepção acerca de Jesus, de quem é Jesus para a nossa vida e da forma como Jesus age em nossa vida. E, sem mais, irmãos, eu queria convidar você, primeiro, a abrir sua Bíblia, lá no texto de Mateus, capítulo 9, versículo 36, um texto, inclusive, que a gente trabalhou na última quarta-feira na igreja, mas eu queria trazer novamente com essa perspectiva acerca de Jesus, acerca da nossa relação, da nossa concepção do que a Bíblia apresenta para a gente acerca de Jesus, ok? E o texto diz assim, Mateus 9, 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, aqui a gente vai perceber nesse primeiro texto, que a gente vai pensar hoje, uma atitude de Jesus. Jesus, ele, quando estava em seu ministério terreno, dado momento aqui, o evangelista Mateus, e também está lá em Marcos, ele vai trazer, eles dois trazem para a gente essa atitude de Jesus, aonde ele, olhando as multidões, se compadeceu delas. Ou seja, Jesus, quando olhava para o mundo, olhava para a sociedade, Jesus, quando percebeu a atual situação do homem, percebeu a situação em que o homem estava vivendo, Jesus demonstrou um sentimento nobre, e como a gente estudou na última quarta-feira, um sentimento que vem das entranhas, que vem dos órgãos internos, daquilo que faz a gente ter vida, que é a compaixão. Esse é o sentido da palavra compaixão. É a gente buscar de dentro, daquilo que faz parte do nosso interior, um sentimento tão nobre e singelo que deve ser demonstrado por outras pessoas. E Jesus fez isso, irmãos. Jesus olhou para as multidões e se compadeceu delas, ou seja, Jesus demonstrou compaixão pela vida das pessoas. Jesus, ele olhou para o povo e se colocou no lugar deles. Irmãos, a gente está pensando sobre a nossa concepção acerca de Jesus. E a gente entender essa ideia do que Jesus fez ao olhar para as multidões, isso nos faz entender que é exatamente dessa forma que Jesus age na nossa vida. Jesus age com compaixão sobre a nossa vida desde o princípio de tudo. Quando Jesus decidiu obedecer a Deus e ser obediente até a morte de cruz, Jesus agiu com compaixão pela nossa vida. Jesus olhou para a sociedade, olhou para a multidão onde nós estávamos inseridos e se compadeceu. Jesus se compadeceu de nós que fazíamos parte dessa multidão que estava aflita e exausta como ovelha que não tem pastor. Jesus se compadece de nós exatamente quando ainda estamos nessa condição de ovelha que não tem pastor, que se encontra exausta e aflita. Irmãos, a gente parar para observar a profundidade desses termos, desse texto, o que é que Mateus, o que Marcos quis trazer para a nossa vida, ao dizer que Jesus se compadeceu da multidão, porque para ele, no coração dele, a multidão estava como uma ovelha sem pastor,
andando exausta e andando aflita. A figura da ovelha é claro para a gente o entendimento. Nós somos ovelhas do Senhor, porque o animal ovelha é um animal dócil, independente, sempre, quase que, vamos colocar aqui, 70%, 80% do pastor. É o pastor que conduz a ovelha para pastos verdejantes. É o pastor que protege a ovelha dos predadores, dos lobos que podem devorá-las. É o pastor que dirige, que direciona o caminho que as ovelhas precisam andar. Esses dias eu vi um vídeo onde um homem caminhava e centenas de ovelhas, de fato centenas de ovelhas seguiam a ele. Irmãos, é basicamente isso. Jesus olhou para o mundo e viu que eles estavam como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não tinham do que se alimentar, ovelhas que não tinham alguém para proteger, ovelhas que estavam perdidas andando aleatoriamente no mundo. Jesus viu em nós pessoas exaustas e aflitas. Exaustas pelo pecado, aflitos porque não tinham uma perspectiva de vida, porque estavam tristes sem ter uma esperança na vida. E Jesus, ao perceber isso, irmãos, em nós, Jesus se compadeceu da nossa vida. Jesus demonstrou compaixão pela nossa vida. Jesus demonstrou o mais sublime dos sentimentos, aquilo que vem de dentro do coração dele, para que a gente tivesse a nossa vida transformada. Jesus, ele foi o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Porque, como ele mesmo diz, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E foi ele quem fez isso por nós. E o que é isso, irmãos, se não a gente entender que é a compaixão do coração de Jesus sendo entregue na nossa vida, sendo colocado na nossa vida, sendo derramada sobre a nossa vida. Então, primeira coisa, primeira concepção acerca de Jesus. Lembre-se que Jesus, ele age sempre com compaixão sobre a sua vida. Se Jesus estivesse em nossos dias hoje e olhasse para as multidões, se Jesus, na verdade, caminhasse no mundo onde a gente está vivendo hoje, uma situação de enfermidade, uma situação de violência, uma situação de caos, de vidas sendo ceifadas pelas drogas, Jesus teria o mesmo sentimento. Mas ainda quero dizer aqui, deixar bem claro para você. Eu falei que Jesus teria, pensando na ideia de Jesus estar carnalmente no mundo. Mas isso não quer dizer que Jesus ainda não tem o mesmo sentimento por nós. Tem sim. Jesus continua tendo o mesmo sentimento por mim e por você. Jesus continua tendo o mesmo sentimento por essa multidão que está aí no mundo, lá fora, clamando, sedento por uma resposta, sedento por uma transformação de vidas. E Jesus olha para o mundo e se compadece dele. Jesus olha para a multidão e se compadece dela. Jesus olha para a sociedade corrupta e pecadora e se compadece delas. Porque Jesus sabe que eles andam como ovelhas que não têm pastor. E essa compaixão de Jesus é tão grande, tão contínua, ela não tem fim na nossa vida, que continua até hoje, nos alcançou e continua sendo derramada pelas pessoas que estão no mundo. E sabe quem é que precisa agora fazer com que as pessoas sintam e percebam essa compaixão? Sou eu e é você, meu irmão. Nós temos o compromisso, enquanto cristão, enquanto servo do Senhor, de demonstrar a mesma compaixão que Jesus demonstrou ao olhar para a multidão e perceber que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E também cabe a nós alimentar no nosso coração, em nossos momentos de aflições e de momentos de cansaço, de sofrimento, de exaustão, devemos lembrar que Jesus, ele se compadece de nós. Devemos lembrar que Jesus continua derramando compaixão sobre a nossa vida. Lembre disso, Jesus é aquele que se compadeceu das multidões. E Jesus é aquele que continua se compadecendo por você e por mim, por todos nós, aqueles que estão fora no mundo, aqueles que estão na igreja.
Jesus se compadece de todos. E Jesus continua se compadecendo da sua vida. Se você está aflito e exausto, olhe para Jesus. Ele é o bom pastor. Ele dá a vida. Ele deu a vida por suas ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? Sou eu e é você. E isso não muda. Jesus é compassivo. Jesus continua demonstrando compaixão, derramando graça, derramando misericórdia sobre a nossa vida. Essa é a primeira concepção de Jesus que eu queria que você lembrasse e nunca mais esquecesse dela. Jesus, alguém que é compassivo, alguém que demonstra compaixão sobre a nossa vida. Agora eu queria convidar você a pensar sobre a segunda concepção de Jesus, que os evangelhos apresentam para a gente. E eu queria dizer a você que não são apenas essas três, tá? Aqui são três que eu destaquei para a gente nunca esquecer hoje. Depois eu posso chegar aqui e dizer mais três para você nunca mais esquecer. Mas vamos lá para a segunda. E a segunda eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 16, e o versículo 33. Um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido de você, meu irmão. Certamente você já ouviu esse texto por várias vezes. No versículo 33 do capítulo 16 de João, nós lemos o seguinte, a parte B. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto aqui, irmãos, Jesus ele está praticamente se despedindo dos seus discípulos, dos apóstolos ali naquele momento. Está chegando o momento, se aproximando o momento em que ele vai ser entregue para ser morto. E ele começa a advertir aos discípulos, começa a lembrar aos discípulos que muitas coisas ruins poderão acontecer com eles. Perseguição, muitas coisas ruins, até morte. Muitas coisas difíceis eles iriam enfrentar por conta da fé que eles tinham no Senhor Jesus. Mas Jesus chega para eles e fala todas essas coisas. E no versículo 33, Jesus diz assim, o versículo começa assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E aí ele diz, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nessa segunda perspectiva, a gente consegue conceber aqui o Jesus encorajador. O Jesus que nos traz a ideia de conforto, a ideia de alívio, a ideia de coragem diante das dificuldades que nós poderemos enfrentar na vida. É bem certo que aqui Jesus está falando sobre enfrentar dificuldades de forma mais direta acerca da fé, acerca de perseguição, acerca de intolerância religiosa, mas também Jesus traz de forma ampla, no versículo 33, a gente pode entender isso de forma geral, Jesus dizendo para a gente que no mundo você vai passar por aflições, e aqui são aflições de formas diversas, de formas que não são limitadas. De fato, irmãos, passaremos por grandes dificuldades, já temos passado por grandes dificuldades na nossa vida, mas uma coisa é certa, Jesus nos disse que deveríamos ter coragem, que deveríamos ter ânimo, que deveríamos ter paz diante da aflição, diante da tribulação, diante da perseguição, diante dos dias difíceis, deveríamos ter paz. E sabe o que isso significa? Significa que a nossa paz não vem de nada, a nossa coragem não vem de nada, vem dele. E nós sabemos que nele nós podemos encontrar paz, podemos encontrar coragem, porque ele já venceu o mundo. Ele já venceu tudo que o mundo poderia nos dar. Poderia oferecer para a gente de mal. O Senhor Jesus é vitorioso, inclusive, sobre a morte. E isso deve nos desafiar cada vez mais a confiar nele. Devemos confiar cada vez mais no Senhor Jesus, porque ele é o nosso Salvador, porque ele é o nosso rochedo, porque ele é o nosso libertador, porque ele é a fonte de vida que nós podemos ter,
porque é Ele a fonte de sustento da nossa vida. E aí, irmão, não sei quais as aflições que você tem passado nesses dias. Em tempos de doença, em tempos de isolamento, em tempos de ansiedade, em tempos de depressão. Não sei o que tem afligido o seu coração, o que tem afligido a sua alma, mas eu queria que você lembrasse disso. Tenha bom ânimo, seja corajoso, porque Jesus já venceu o mundo. E sabe, irmãos, às vezes é difícil a gente lembrar disso. E é por isso que eu estou dizendo aqui que você nunca deve esquecer dessa verdade do Jesus que é encorajador. Aqui são palavras do próprio Jesus dizendo para a gente que no mundo nós passaríamos por dificuldades, que no mundo nós iríamos enfrentar aflições de forma múltipla, de forma genérica, de forma terrível, de forma cruel, mas nós deveríamos ter coragem, nós deveríamos ter ânimo, nós deveríamos ter força. E essa palavra ânimo, coragem ou força, essa palavra que está aqui no texto, ânimo, tem exatamente essa ideia. Levante-se, saia do seu lugar de aflito e assuma um lugar de corajoso, um lugar de vencedor. Sabe por quê? Porque eu, disse Jesus, já venci o mal maior. Já venci o mundo que é o produtor de tanta aflição e de tanta mágoa. Eu já venci aquilo que poderia chegar de pior na sua vida, que é a morte, a condenação ao inferno. Eu já venci. Eu já quebrei as correntes da morte. Eu já quebrei os aguilhões da morte. Eu já libertei você pelo poder que há no meu nome, pelo poder que há no sangue que eu verti na cruz do Calvário. É isso que Jesus está dizendo para você nessa manhã. Por isso, tenha ânimo, tenha força, pois Ele já venceu o mal maior. Tenha força porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza, porque Ele é o socorro bem presente nos momentos da angústia. Tenha ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Irmãos, como é forte essa mensagem, essa palavra de Jesus para a nossa vida. Pena que muitas vezes nós nos cegamos com as aflições. Pena que muitas vezes nós nos cegamos com as dificuldades que a vida traz para a gente. Mas a palavra do Senhor Jesus para você nesse momento é coragem, ânimo, se fortaleça, busque ao Senhor e encontre nele a força que você precisa. Na verdade, é para que você entenda que apenas Jesus, que apenas Deus tem a força que você precisa para vencer o mundo, para vencer as aflições, para vencer a exaustidão, para vencer aquilo que pesa em nosso coração. Jesus é o alívio, Jesus é a leveza. Venha e vede, provai e vede. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Foi isso que Jesus disse para a gente. Lancemos sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque nós temos a certeza de que Ele cuidará de nós. Irmãos, como é bom a gente saber disso. Como é bom a gente entender que Jesus é esse encorajador para a nossa vida. Terceira concepção de Jesus. Vamos voltar agora ao livro de Mateus, ao Evangelho de Mateus. E agora, no último capítulo, no último versículo do último capítulo de Mateus. Mateus 28, versículo 20. Jesus, aqui agora, já depois de haver ressuscitado, depois de haver se reencontrado com os discípulos depois de sua morte, Jesus chama os discípulos e comissiona os discípulos a uma missão.
e é a missão da pregação do Evangelho, é a missão do ide e fazer discípulos em todos os lugares, é a missão do princípio do batismo e do ensinamento. Mas no final, Jesus ainda deixa uma palavra de conforto, uma palavra de fidelidade e segurança para cada um de nós. E Jesus diz assim, parte B do versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, como é bom a gente perceber que Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é bom a gente saber que em Jesus temos a segurança e a fidelidade dele para com a nossa vida. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, irmãos, até a consumação dos séculos. Isso significa que, de fato, o Senhor está presente em nossa vida. O Senhor está presente conosco, no nosso coração, através do seu Espírito que habita em nós. O Espírito Santo de Deus foi deixado como consolador, como nosso guia, como aquele que estaria nos ajudando, aquele que representa, na verdade, aquele que é a presença do próprio Deus em nós. Como é bom a gente perceber isso, irmãos. Saber que Jesus, que o nosso Deus, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Percebam a profundidade dessa afirmação. Eu estarei convosco todos os dias. Jesus não disse que estaria conosco apenas nos dias em que a gente estivesse feliz. Jesus não disse que estaria conosco apenas nos dias em que o nosso armário está cheio. Jesus não disse que estaria conosco apenas nos dias em que a saúde do nosso corpo está bem. Jesus não disse que estaria conosco apenas nos momentos de felicidade do nosso casamento, ou nos momentos de obediência dos nossos filhos. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E todos os dias inclui na tristeza, todos os dias inclui na aflição, na angústia, todos os dias inclui no desemprego, todos os dias inclui na escassez, todos os dias inclui na falta de saúde, todos os dias inclui na tribulação do casamento, todos os dias inclui nas dificuldades com lidar com os nossos filhos. Irmãos, como é bom a gente saber que Deus está conosco todos os dias. Como é bom a gente saber que podemos contar com Jesus até nos nossos momentos de fraqueza. Quando a gente falha, quando a gente erra, a gente saber que Jesus está do nosso lado. Isso deve causar transformação, constrangimento no nosso coração, em perceber que Jesus é aquele que está do nosso lado, é aquele a quem nós podemos contar em todos os momentos da nossa vida. Eu queria que você nunca esquecesse disso, que Jesus está com você em todos os momentos da sua vida, que Jesus está cuidando de você em todos os momentos da sua vida, que Jesus está presente na sua vida em todos os momentos. E isso não é até agora, isso não é somente até hoje, até daqui a um mês ou até daqui a um ano. Jesus disse que é até a consumação dos séculos. Ou seja, é até o dia em que ele voltar. Mas entenda que quando ele voltar, não quer dizer que ele vai se ausentar de nós. Quer dizer que quando ele voltar, a presença dele vai se tornar plena. Nós iremos nos encontrar face a face com o Senhor Jesus. Nós iremos estar face a face com Deus. E é aí que a gente encontra a plenitude da vida. Por isso, irmãos, lembre-se, o Senhor Jesus está conosco todos os dias.
como um ensaio daquilo que nós iremos experimentar na glória futura, na ressurreição dos mortos, no dia em que Jesus voltar e nos levar para estar do lado dele, na presença dele de forma plena. Irmãos, essa verdade nunca deve sair do nosso coração. Nunca esqueça disso. O Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para fechar, irmãos, resumindo, lembre-se que Jesus é compassivo, que Jesus demonstra compaixão sobre a nossa vida todos os dias. Lembre-se que Jesus é encorajador. Quando faltar coragem na sua vida, ore e peça coragem. Lembre que Jesus é aquele que lhe dá ânimo, porque ele já venceu o mundo, que é o produtor de todo mal. E por fim, nunca esqueça que Jesus é aquele que nos dá segurança. É aquele que é fiel à sua palavra. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca esqueça disso. Queria orar com você nesse momento, para que você lembrasse todos os dias quem é Jesus na sua vida. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, nesse momento, Senhor, quero te agradecer, porque o Senhor todos os dias nos ensina quem o Senhor é nas nossas vidas, ó Pai. E pedimos ao Senhor isso, que continue demonstrando a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor por nós. Pedimos ao Senhor isso, que continue sobre a nossa vida, nos fazendo lembrar quem o Senhor é. Que o Teu Espírito nos ajude, Deus, a perceber a grandeza do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor é o Deus que se compadece de nós, que derrama compaixão e graça sobre a nossa vida. Que o Senhor é o Deus que nos dá ânimo e coragem. Que o Senhor é o Deus fiel, que está presente nas nossas vidas todos os dias, nos dando a segurança da sua presença, do seu cuidado e da sua fidelidade. Nos faça ser fiéis a tudo isso, Deus, que nunca esqueçamos quem o Senhor é para a nossa vida. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe.